Nada acontece por acaso. Aquilo que chamamos de sorte, destino ou coincidência é apenas o reflexo de forças que não enxergamos. No taoísmo, a vida não se move de forma aleatória, mas em fluxo. Cada encontro, perda ou mudança surge no tempo exato em que precisa surgir. Quando resistimos, sofremos. Quando observamos, compreendemos. Este vídeo não é sobre controle, mas sobre perceber o movimento invisível que sempre esteve guiando você. Desde cedo, o ser humano aprende a chamar de acaso tudo aquilo que não consegue explicar. Um encontro inesperado, uma perda repentina, uma mudança forçada, um atraso que altera toda a trajetória do dia. Quando a mente não encontra lógica imediata, ela cria um rótulo confortável. Foi por acaso. O taoísmo vê isso como uma ilusão da percepção limitada. Para o Tao, nada surge isolado. Tudo é consequência de um movimento anterior, ainda que esse movimento esteja fora do nosso campo de visão. O problema não está no acontecimento, mas na arrogância silenciosa da mente moderna, que acredita que só é real aquilo que pode ser previsto, calculado ou controlado. O taoísmo não ensina que existe um destino rígido escrito em pedra. Ele ensina algo mais sutil. A vida acontece em fluxo. E fluxo não é caos. Fluxo é ordem viva, em constante transformação. Assim como um rio nunca repete a mesma forma, mas sempre segue o mesmo curso, os acontecimentos mudam, mas obedecem a uma lógica natural. Quando algo inesperado acontece, o sábio não pergunta, por que comigo? Ele pergunta, de onde isso veio? Porque sabe que nada surge do vazio. Cada evento é o resultado do encontro entre forças internas e externas. Decisões passadas, estados emocionais, ambientes, pessoas, tempos e silenciosas tendências invisíveis. O homem comum reage, o sábio observa. A ideia de acaso nasce da pressa. A pressa de entender, de explicar, de julgar. Mas o Tao não se revela à pressa. Ele se revela àquele que aprende a permanecer em silêncio interior. Somente quando a mente desacelera é possível perceber que aquilo que parecia aleatório estava, na verdade, se formando há muito tempo. Um relacionamento que termina não começa a acabar no último dia. Ele se desfaz em pequenos gestos ignorados. Um fracasso não surge no momento da queda, mas na sequência de desalinhamentos anteriores. Uma oportunidade não aparece do nada. Ela encontra quem já estava, mesmo sem saber, preparado para recebê-la. No taoísmo, tudo acontece no momento exato em que pode acontecer. Nem antes, nem depois. Quando tentamos antecipar o fluxo, criamos ansiedade. Quando resistimos ao fluxo, criamos sofrimento. Quando confiamos cegamente sem observar, criamos ilusão. O equilíbrio está em perceber o movimento e agir sem forçar. Por isso, o taoísmo não promete controle sobre a vida. Ele promete clareza. Clareza para entender que lutar contra o que aconteceu é desperdiçar energia. A água não discute com a pedra. Ela contorna, desgasta, transforma e, ainda assim, continua sendo água. A crença no acaso também serve como fuga da responsabilidade. Se tudo é aleatório, nada precisa ser aprendido, mas o taoísmo confronta essa ideia com serenidade. Tudo ensina, mesmo aquilo que dói, mesmo aquilo que parece injusto, mesmo aquilo que você não escolheu conscientemente. Nada acontece para punir ou recompensar. A vida não funciona como um tribunal. Ela funciona como um espelho em movimento. O que surge diante de você revela onde há rigidez, onde há excesso, onde há desequilíbrio. O sofrimento não é um erro do Tao, é um sinal de desalinhamento. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de pedir explicações imediatas e começa a observar padrões. Para de perguntar quando isso vai acabar e começa a perguntar o que precisa ser ajustado. Essa mudança de postura já é, por si só, um retorno ao fluxo. O taoísmo ensina que resistir ao que aconteceu é permanecer preso ao passado.
Aceitar não é concordar, é compreender que o rio já passou por ali. Agora, o único poder real está em como você se posiciona diante da próxima curva. Nada acontece por acaso, tudo acontece em sequência. E quem aprende a enxergar o fluxo deixa de ser empurrado pela vida e passa a caminhar com ela. Se quiser, posso continuar com a parte 2, aprofundando o conceito de yin e yang nos acontecimentos, ou como o sofrimento nasce da resistência, ou como reconhecer sinais do fluxo na vida cotidiana. Para compreender por que nada acontece por acaso, é necessário abandonar a ideia de que os eventos são bons ou ruins por natureza. No taoísmo, essa divisão é superficial. O universo não opera em moral, mas em equilíbrio. E esse equilíbrio se manifesta através do yin e do yang, forças opostas e complementares que moldam tudo o que existe. Quando algo aparentemente negativo acontece, a mente reage com rejeição imediata. Quando algo positivo surge, a mente se apega. Ambas as reações são naturais, mas ambas são cegas. O taoísmo ensina que todo acontecimento carrega em si o germe do seu oposto. Aquilo que hoje parece perda pode ser a abertura de um espaço. Aquilo que hoje parece ganho pode esconder um futuro peso. O yin não é erro. O yang não é vitória. São fases do mesmo movimento. Um período de estagnação pode estar preparando profundidade. Um momento de expansão pode estar exigindo atenção para não se tornar excesso. O problema surge quando o ser humano tenta congelar o yang e eliminar o yin, como se a vida pudesse permanecer sempre em um único estado confortável. Nada acontece por acaso, porque cada evento surge para restaurar o equilíbrio que foi perdido. Quando há excesso de controle, a vida traz ruptura. Quando há excesso de rigidez, a vida traz caos. Quando há excesso de apego, a vida traz perda. Não como punição, mas como correção natural do fluxo. O Tao não fala, ele se manifesta. A dificuldade está em perceber essa lógica enquanto estamos emocionalmente envolvidos. O ego quer respostas rápidas, quer culpados, explicações, previsões. Mas o Tao opera em camadas mais profundas. Ele não responde à pressa, ele responde à observação silenciosa. Imagine uma árvore crescendo em uma montanha. O vento forte não é inimigo da árvore, ele a obriga a criar raízes mais profundas. Sem o vento, a árvore cresce frágil. Da mesma forma, os desafios não surgem para destruir, mas para estruturar aquilo que ainda não está firme. O yin aparece como pausa, perda, silêncio, escuridão, espera. O yang aparece como ação, conquista, clareza, movimento, expressão. A vida alterna essas forças constantemente. Quando você resiste ao yin, sofre. Quando se apega demais ao yang, se desequilibra. O taoísmo ensina que o sofrimento não vem do acontecimento, mas da interpretação rígida que fazemos dele. Quando rotulamos algo como erro definitivo, fechamos a possibilidade de transformação. Quando rotulamos algo como vitória eterna, ignoramos a impermanência. Nada permanece, nada se perde, tudo se transforma. Há acontecimentos que só fazem sentido muito tempo depois. Há dores que revelam seu propósito apenas quando você já não é mais a mesma pessoa. O Tao não trabalha com explicações imediatas, mas com um amadurecimento. Por isso, o sábio não se desespera quando o yin domina. Ele sabe que o yang está sendo preparado. Ele também não se exalta quando o yang domina, pois sabe que o yin virá para equilibrar. Essa postura não é frieza, é lucidez. Quando você começa a enxergar a vida sob essa perspectiva, algo muda profundamente. Você para de lutar contra as fases. Para de chamar tudo de azar ou sorte. Começa a perceber padrões, ciclos, repetições. E onde há padrão, não há acaso.
O taoísmo não promete conforto constante, ele promete harmonia com o movimento. E harmonia não significa ausência de dor, mas ausência de resistência inútil. Nada acontece por acaso, porque tudo acontece para manter o equilíbrio do fluxo. A pergunta não é se algo foi bom ou ruim. A pergunta é: qual força está se manifestando agora e o que ela pede de mim? Quando você aprende a responder isso, deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser parte consciente do tal. Se nada acontece por acaso, por que o ser humano sofre tanto diante dos acontecimentos? Para o taoísmo, a resposta é clara. O sofrimento nasce da ilusão de controle. O homem acredita que pode moldar a vida segundo sua vontade pessoal. E quando a realidade não obedece, ele entra em conflito com o próprio fluxo do tal. Desde cedo, somos ensinados a planejar tudo. Planejar o tempo, os resultados, as pessoas, o futuro. Planejar não é o problema. O problema surge quando o planejamento se transforma em apego. Quando a mente passa a acreditar que só existe um caminho correto, aquele que ela mesma criou. O Tao não segue planos mentais. O Tao segue o curso natural. Quando algo foge do esperado, o ego interpreta como falha. Mas, na maioria das vezes, o que falha não é a vida, e sim a expectativa. A expectativa rígida é uma forma sutil de violência contra o fluxo. Ela exige que o mundo se adapte à mente, quando, na verdade, a sabedoria está em permitir que a mente se adapte ao mundo. O taoísmo ensina que tentar controlar tudo é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. E quanto mais ela escapa, mais frustração surge. O sofrimento não vem da água, vem da tentativa inútil de aprisioná-la. Quando uma perda acontece, a mente diz: isso não deveria ter acontecido. Quando um plano falha, a mente insiste: não era para ser assim. Essas frases parecem inocentes, mas revelam resistência profunda. Elas negam o movimento real da vida e criam um conflito interno que consome energia. O sábio não pergunta: como evitar que isso aconteça novamente? Ele pergunta: o que a vida está reorganizando? Porque entende que, muitas vezes, o que chamamos de caos é apenas uma reorganização que ainda não compreendemos. O controle excessivo também gera medo. Medo de perder, medo de errar, medo de mudar. Esse medo faz com que a pessoa se agarre ao conhecido, mesmo quando o conhecido já não sustenta mais o crescimento. O Tao, então, age. Ele rompe, desloca, encerra ciclos, não para punir, mas para liberar movimento. Nada acontece por acaso quando algo desmorona. Estruturas caem quando já não estão alinhadas com o fluxo. Relações se rompem quando se tornam estagnação. Caminhos se fecham quando já não levam adiante. O problema não é a queda. O problema é insistir em permanecer nos escombros. O taoísmo não prega passividade, mas flexibilidade. Flexibilidade para agir quando é tempo de agir. Flexibilidade para recuar quando é tempo de recuar. A rigidez, por outro lado, quebra. Assim como o galho seco se parte no vento forte, enquanto o galho flexível apenas se curva. O sofrimento diminui drasticamente quando você abandona a necessidade de controlar resultados e passa a focar na qualidade da presença. O Tao não exige que você saiba onde tudo vai dar. Ele pede apenas que você esteja atento ao passo que está dando agora. Quando você aceita que não vê o quadro completo, algo se alivia. Você percebe que não precisa entender tudo imediatamente. Não precisa justificar cada dor. Não precisa transformar cada acontecimento em uma narrativa de culpa ou fracasso. A vida não está contra você, ela está em movimento. Nada acontece por acaso, mas nem tudo precisa ser compreendido no instante em que acontece. Algumas respostas chegam apenas quando a mente está mais madura, mais silenciosa, menos ansiosa por controle. Ao soltar a ilusão de controle, você não perde poder.
você ganha fluidez. E fluidez é a verdadeira força no taoísmo. Quem aprende a caminhar com o fluxo deixa de ser arrastado por ele. Se nada acontece por acaso, então existe uma forma correta de agir dentro do fluxo. O taoísmo chama essa forma de Wu Wei, um conceito frequentemente mal compreendido. Wu Wei não significa inação, preguiça ou desistência. Significa agir em harmonia com o momento, sem impor a vontade do ego sobre o movimento natural das coisas. O ser humano moderno confunde esforço com progresso. Acredita que quanto mais força aplica, mais rápido chegará ao resultado. O taoísmo observa o contrário. Quanto mais força desnecessária, mais resistência o mundo cria. Assim como remar contra a corrente cansa e pouco avança, viver forçando resultados consome energia e gera frustração. Wu Wei é perceber o tempo certo. Há momentos em que agir intensamente é alinhamento. Há momentos em que agir é interferência. A sabedoria está em distinguir um do outro. O problema não é agir demais ou agir de menos, mas agir fora do ritmo do Tao. Quando algo não flui, a mente imediatamente pensa em insistir, trabalhar mais, pressionar mais, exigir mais. O taoísmo ensina que muitas vezes o bloqueio não pede força, pede recuo consciente, não para desistir, mas para observar. A água recua antes de encontrar um novo caminho. Nada acontece por acaso quando algo trava. Um obstáculo não é um erro do caminho, é parte dele. Forçar a passagem pode quebrar você antes de quebrar o obstáculo. O sábio testa, sente, observa e só então decide. Wu Wei também se manifesta na fala. Nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento, nem toda reação precisa ser imediata. O silêncio, muitas vezes, é a ação mais precisa. O taoísmo valoriza o silêncio porque nele a mente se reorganiza e o impulso perde força. Quando você reage impulsivamente, age o ego. Quando você responde com clareza, age o Tao. O Wu Wei exige presença. Não é uma técnica, é um estado de atenção. Quem vive distraído perde o ritmo da vida e age sempre atrasado ou adiantado. Quem está presente sente quando é hora de avançar e quando é hora de permanecer. O agricultor não puxa a planta para que ela cresça mais rápido. Ele cuida do solo, respeita o tempo, observa o clima. Forçar o crescimento só destrói o que ainda está frágil. Da mesma forma, forçar mudanças internas ou externas gera ruptura desnecessária. Nada acontece por acaso quando algo demora. A demora não é atraso, é maturação. Algumas transformações precisam de silêncio, de repetição, de tempo invisível. O erro está em confundir paciência com estagnação. Wu Wei também é saber encerrar. Saber parar quando algo já cumpriu seu ciclo. Muitas dores se prolongam porque a pessoa insiste em continuar algo que já terminou no nível do Tao. O fim não é fracasso, é conclusão. Quando você age em Wu Wei, a vida parece cooperar. Não porque o mundo se dobra à sua vontade, mas porque você deixou de lutar contra ele. O esforço se torna leve, a decisão se torna clara, o caminho se torna simples, mesmo quando não é fácil. O taoísmo não ensina como vencer a vida, ele ensina como não lutar contra ela. Nada acontece por acaso porque o Tao está sempre em movimento. Wu Wei é aprender a mover-se com ele, sem pressa, sem rigidez, sem medo. Quando você age assim, até o inesperado encontra espaço para se tornar compreensão. Um dos momentos em que mais se acredita no acaso é quando a vida fecha um caminho. Um plano que não se concretiza, uma porta que se fecha, uma oportunidade que escapa no último instante. A mente interpreta isso como fracasso, azar ou injustiça. O taoísmo vê de outra forma. Quando um caminho se fecha, é porque outro precisa ser visto. O Tao nunca bloqueia sem motivo.
Ele bloqueia quando a insistência levaria ao desgaste, à estagnação ou ao desvio do fluxo natural. O problema é que o ser humano se apega à forma, não à essência. Ele quer que as coisas aconteçam de um jeito específico, mesmo quando esse jeito já não sustenta o movimento da vida. Quando algo não avança, a pergunta correta não é o que fiz de errado, mas o que estou tentando forçar. Muitas vezes, o bloqueio não está fora, mas dentro. Está na rigidez da ideia, na identidade construída, na necessidade de provar algo ao mundo ou a si mesmo. O taoísmo ensina que o não também é um ensinamento. Um não pode ser proteção. Um não pode ser redirecionamento. Um não pode ser o fim de uma ilusão que estava sendo sustentada apenas pelo ego. Mas para perceber isso, é preciso abandonar a pressa por respostas imediatas. A água não insiste em atravessar a rocha pelo ponto mais duro. Ela contorna, infiltra, espera e, ainda assim, chega. Quando você insiste sempre no mesmo ponto, talvez não seja perseverança, mas cegueira. Nada acontece por acaso quando algo dá errado repetidas vezes. A repetição é um sinal claro de desalinhamento. O Tao não grita, mas ele repete. E quanto mais você ignora, mais evidente o sinal se torna. Há pessoas que passam anos tentando sustentar relações, trabalhos ou caminhos que já perderam o fluxo. Elas confundem esforço com lealdade e resistência com força. O taoísmo mostra que a verdadeira força está em saber soltar. Soltar não é desistir da vida, é desistir de lutar contra ela. Quando você solta algo que não flui mais, abre espaço. E o Tao só se manifesta plenamente onde há espaço. Uma mente cheia de expectativas rígidas não percebe oportunidades. Um coração preso ao passado não reconhece novos ciclos. O fechamento de um caminho quase sempre antecede um período de vazio, e o vazio assusta. A mente quer preencher imediatamente, quer substituir, quer correr. O taoísmo ensina a permanecer no vazio, porque é no vazio que o novo se forma. O vazio não é ausência, é potencial. Nada acontece por acaso quando você se sente perdido. A sensação de perda de direção surge quando a antiga direção já não serve mais. Antes de um novo alinhamento, há sempre um momento de desorientação. Resistir a esse momento é prolongar a confusão. O sábio aceita não saber por um tempo. Ele não transforma o não saber em desespero. Ele observa, simplifica, reduz o ruído interno. Aos poucos, o próximo passo se revela. Não como um plano completo, mas como um movimento possível. O Tao não mostra o caminho inteiro. Ele mostra o passo seguinte. Quando você entende isso, deixa de interpretar fechamentos como punições. Passa a vê-los como correções de rota. E quem aceita a correção cedo sofre menos do que quem insiste até quebrar. Nada acontece por acaso quando algo termina. Todo fim é uma reorganização do fluxo. E quanto mais cedo você aprende a caminhar leve, menos peso carrega para o próximo ciclo. Quando a vida entra em silêncio, o ser humano costuma entrar em pânico. Quando não há respostas claras, sinais óbvios ou caminhos visíveis, a mente se agita. Mas para o taoísmo, o silêncio não é ausência de sentido. É o espaço onde o sentido nasce. Nada acontece por acaso quando tudo parece quieto demais. O Tao se revela no silêncio porque o excesso de ruído interno impede a percepção do fluxo. Pensamentos constantes, comparações, expectativas e medos formam uma camada espessa entre o indivíduo e a realidade. O silêncio não é vazio, é limpeza. É quando o que é essencial começa a emergir. A mente moderna foi treinada para reagir, não para ouvir. Ela quer estímulo contínuo, explicações imediatas, validação constante. O taoísmo vai na direção oposta. Ensina que quanto mais você cala o ruído, mais clara se torna a direção.
Não porque alguém diz o que fazer, mas porque o corpo, a intuição e o ritmo natural voltam a ser percebidos. Nada acontece por acaso quando a vida desacelera a força. Muitas vezes, o silêncio chega como pausa obrigatória, um afastamento, um período de solidão, uma fase em que nada parece avançar. A mente chama isso de estagnação. O Tao chama de recolhimento. A semente cresce no escuro. O inverno prepara a primavera. O silêncio prepara a clareza. A solidão, tão temida, também não é um erro do caminho. Ela surge quando é preciso separar o que é influência externa do que é verdade interna. Cercado demais por vozes alheias, o indivíduo perde contato com o próprio ritmo. O taoísmo vê a solidão consciente como um retorno ao centro. O problema não é estar sozinho. O problema é estar desconectado de si. Quando o silêncio se instala, muitas pessoas tentam preenchê-lo imediatamente. Ruído, distração, excesso de atividade. Fazem isso porque o silêncio revela aquilo que foi evitado, medos não resolvidos, desejos não assumidos, caminhos que já não fazem sentido. Fugir do silêncio é fugir do ajuste que o Tao está pedindo. Nada acontece por acaso quando você é forçado a parar e olhar para dentro. A pausa não vem para atrasar sua vida, mas para realinhá-la. Continuar em movimento sem direção correta apenas leva mais rápido ao desgaste. O sábio não teme o silêncio, ele o utiliza. Ele observa seus pensamentos sem se confundir com eles. Percebe quais ideias surgem do medo e quais surgem da clareza. Aprende a diferenciar impulso de intuição. O Tao não fala em palavras. Ele fala em sensações, inclinações, resistências sutis e facilidades inesperadas. Quem vive em ruído constante não percebe esses sinais. Quem aceita o silêncio começa a notar quando algo flui e quando algo pesa. No silêncio, você entende que não precisa responder a tudo. Não precisa decidir tudo. Não precisa provar nada. Essa libertação reduz drasticamente o sofrimento, porque grande parte da dor humana nasce da necessidade de justificar a própria existência. O taoísmo ensina que ser já é suficiente. Nada acontece por acaso quando você se afasta, se recolhe ou se sente fora do ritmo comum do mundo. Às vezes, o Tao retira você do barulho para que possa ouvir o próprio passo. E quando isso acontece, resistir apenas prolonga a confusão. Aceitar o silêncio é aceitar o processo invisível. É confiar que algo está se reorganizando abaixo da superfície. E quando o movimento retorna, ele retorna com mais clareza, menos ruído e menos esforço. O silêncio não é o fim do caminho. É o ponto onde o caminho começa a se revelar novamente. Quando se compreende que nada acontece por acaso, surge uma nova responsabilidade. Aprender a perceber os sinais. O Tao não se comunica de forma direta, clara ou linear como a mente gostaria. Ele se manifesta de maneira sutil, através de repetições, sensações, encontros, resistências e facilidades inesperadas. O problema é que a maioria das pessoas está distraída demais para notar. O Tao não grita. Ele sussurra. Os sinais raramente aparecem como respostas prontas. Eles surgem como inclinações internas, como um desconforto persistente ou uma leve sensação de alívio ao pensar em determinado caminho. A mente racional costuma ignorar esses sinais porque eles não vêm acompanhados de garantias. Mas o Tao não trabalha com garantias, trabalha com coerência interna. Nada acontece por acaso quando algo flui sem esforço excessivo. Isso não significa que será fácil, mas que existe alinhamento. Quando há alinhamento, mesmo o cansaço parece fazer sentido. Quando não há, até pequenas tarefas se tornam pesadas. O corpo percebe antes da mente. O Tao se revela também pela repetição.
Situações semelhantes que retornam, padrões que se repetem em relações, escolhas ou conflitos não são coincidência. São convites à consciência. Ignorar esses padrões é como ignorar placas em uma estrada. O caminho continua, mas o risco aumenta. O sábio observa o que se repete sem se culpar. Ele entende que a repetição não é castigo, mas insistência do aprendizado. O Tao repete até que a lição seja integrada. Outro sinal claro é a resistência. Quando tudo em você trava diante de um caminho específico, isso não deve ser ignorado nem enfrentado com brutalidade. A resistência pode indicar desalinhamento, mas também pode indicar medo. O taoísmo ensina a diferenciar um do outro pela qualidade da sensação. O medo contrai e confunde. O desalinhamento pesa e esgota. Quando o caminho é correto, mesmo o medo não paralisa completamente. Há nervosismo, mas também há vitalidade. Quando o caminho não é correto, há cansaço profundo, perda de sentido e repetida sensação de estar forçando algo que não responde. Nada acontece por acaso quando pessoas entram e saem da sua vida. Encontros não são apenas sociais, são energéticos. Algumas pessoas surgem para provocar, outras para apoiar, outras para encerrar ciclos. O erro está em tentar manter todas, quando cada uma tem um tempo e uma função no fluxo. O Tao não une por carência. Ele conecta por necessidade de equilíbrio. Aprender a ler os sinais exige humildade. Exige admitir que nem sempre sabemos o que é melhor para nós no longo prazo. A mente quer conforto imediato. O Tao busca harmonia duradoura. Muitas vezes, esses dois objetivos entram em conflito. Por isso, o sábio desacelera antes de decidir. Ele observa o estado interno. Se há ansiedade excessiva, ele espera. Se há clareza tranquila, ele age. O taoísmo não elimina a dúvida, mas ensina a não agir dominado por ela. Quanto mais você se alinha ao fluxo, mais nítidos os sinais se tornam. Não porque o mundo muda, mas porque sua percepção se refina. O ruído diminui, a atenção aumenta, o tempo parece se organizar. Nada acontece por acaso quando você começa a perceber padrões onde antes via caos. Isso não é superstição, é sensibilidade desenvolvida, é presença. O Tao não exige fé cega. Ele exige observação constante. Quem observa, aprende. Quem aprende, ajusta. Quem ajusta, sofre menos. Ler os sinais do Tao não é prever o futuro. É caminhar atento ao presente. E quem caminha atento, raramente se perde por muito tempo. Mesmo depois de aprender a ler os sinais, muitos ainda erram no ponto mais delicado, o tempo da decisão. No taoísmo, decidir não é escolher rápido, é escolher no momento certo. Nada acontece por acaso quando algo demora a se resolver. A demora quase sempre protege de escolhas feitas sob ruído emocional. A pressa nasce do medo. Medo de perder, de ficar para trás, de não controlar. Esse medo cria decisões reativas, não conscientes. O Tao, por outro lado, nunca reage. Ele responde. E responder exige espaço interno. O erro mais comum é agir para aliviar a ansiedade, não para respeitar o fluxo. Muitas escolhas não são feitas porque são corretas, mas porque a mente não suporta a incerteza. O taoísmo ensina que suportar a incerteza é parte do alinhamento. Quando o tempo é correto, a decisão parece simples. Não necessariamente fácil, mas simples. Há menos justificativas mentais, menos necessidade de convencer os outros, menos conflito interno. Quando o tempo não é correto, a mente cria excesso de argumentos, como se precisasse se defender da própria escolha. Nada acontece por acaso quando você sente que ainda não é hora. Ignorar essa sensação é avançar sem o Tao. Esperar não é fraqueza, é leitura precisa do momento. Assim como o arqueiro solta a flecha apenas quando a tensão está exata, o sábio age quando o interior está estável.
O Tao não trabalha com ansiedade, trabalha com maturação. Há decisões que só se tornam claras depois que a emoção baixa. Raiva, medo, euforia e apego distorcem a percepção. O taoísmo ensina a observar essas emoções sem agir imediatamente. Não reprimi-las, mas não obedecê-las. Quando a decisão vem do centro, ela não pede urgência, ela pede coerência. Nada acontece por acaso quando oportunidades parecem escapar por você não agir rápido. Muitas dessas oportunidades não eram alinhadas, apenas sedutoras. O Tao não tira o que é essencial. Ele remove o que desviaria do fluxo. Decidir em alinhamento é também aceitar que nem toda escolha trará certeza absoluta. O Tao não oferece garantias, oferece harmonia com o caminho. E isso é suficiente. O sábio não busca a decisão perfeita. Ele busca a decisão viva, aquela que pode ser ajustada conforme o fluxo se move. Rigidez na decisão gera sofrimento. Flexibilidade mantém o movimento. Quando você respeita o tempo do Tao, as consequências, mesmo difíceis, são mais leves. Há menos arrependimento, menos sensação de traição interna. Você sabe que agiu com presença. Nada acontece por acaso quando algo se resolve de forma quase natural, sem esforço excessivo. Isso não é sorte, é alinhamento. É o sinal mais claro de que a decisão foi tomada no tempo correto. O taoísmo ensina que o tempo não é inimigo. O inimigo é a pressa. Quem aprende a esperar sem ansiedade, aprende a agir sem erro desnecessário. Decidir com o Tao é confiar que o fluxo continua depois da escolha. E continuar é mais importante do que acertar sempre. Depois de compreender que nada acontece por acaso, de perceber o fluxo, os sinais e o tempo certo, surge a etapa mais difícil: viver isso no cotidiano. O taoísmo não é uma filosofia para momentos de reflexão apenas. Ele é uma forma de estar no mundo. E estar em alinhamento exige vigilância constante sobre a própria postura interna. A maior armadilha é voltar automaticamente aos velhos padrões. A mente retorna ao controle, a pressa, a resistência quase sem perceber. Por isso, o taoísmo não fala em perfeição, mas em ajuste contínuo. Alinhar-se não é um estado permanente, é um processo. Viver em alinhamento é reduzir a luta desnecessária. Não é eliminar desafios, mas parar de criar conflitos extras. Muitas dores não vêm do que acontece, mas da história que contamos sobre o que aconteceu. Quando você aceita o fato sem acrescentar drama, culpa ou medo, o peso diminui. O Tao não exige que você goste do que acontece. Ele pede apenas que você não lute contra o que já é. Na prática, isso significa observar as reações antes de agir. Quando algo incomoda, o alinhamento começa com a pergunta silenciosa: estou reagindo por medo ou por clareza? Essa simples pausa já muda o curso de muitas decisões. Nada acontece por acaso quando você se sente constantemente esgotado. O cansaço profundo é um sinal claro de desalinhamento. Não de fraqueza, mas de excesso. Excesso de esforço, de expectativas, de comparação. O Tao não exige exaustão. Ele flui com economia de energia. Viver alinhado também é simplificar. Quanto mais coisas você carrega, compromissos desnecessários, relações forçadas, desejos que não são seus, mais difícil é sentir o fluxo. O taoísmo valoriza o essencial porque o essencial se move com leveza. O sábio não acumula para se sentir seguro. Ele confia na adaptação. No dia a dia, alinhar-se é saber dizer não sem culpa e sim sem ansiedade. É agir quando há clareza e esperar quando há confusão. É aceitar dias produtivos e dias silenciosos, sem transformar nenhum deles em identidade fixa. Nada acontece por acaso quando a vida alterna entre movimento e pausa. Quem tenta transformar todo dia em conquista entra em conflito com o ritmo natural. O Tao
ensina que a constância não está na intensidade, mas na continuidade. Viver em alinhamento também muda a relação com o erro. O erro deixa de ser falha moral e passa a ser ajuste de rota. Quando você erra sem rigidez, aprende rápido. Quando erra com culpa, repete. O Tao não pune o erro, ele apenas mostra o resultado. Quando você integra isso, a vida começa a parecer menos caótica. Não porque tudo dá certo, mas porque você entende o lugar de cada coisa. A ansiedade diminui, o apego enfraquece, a necessidade de controle se dissolve aos poucos. Nada acontece por acaso quando você começa a sentir paz, mesmo em meio à incerteza. Essa paz não vem de respostas, mas de confiança no fluxo. E confiar não é acreditar cegamente, é observar que, apesar de tudo, você continua em movimento. Viver com o Tao é aceitar que a vida não precisa ser dominada, apenas acompanhada. Quem acompanha, aprende. Quem aprende, sofre menos. Quem sofre menos, vive com mais presença. Depois de tudo o que foi dito, resta o ensinamento mais simples e o mais difícil de viver: confiar. Confiar não como quem fecha os olhos, mas como quem aprendeu a observar. No taoísmo, confiar no fluxo é o estágio em que a luta interna começa a se dissolver. Não porque a vida se torna previsível, mas porque você já não exige que ela seja. Nada acontece por acaso, mas isso não significa que você precisa compreender tudo. A necessidade de entender cada detalhe é uma tentativa da mente de recuperar controle. O Tao ensina que há movimentos que só se revelam quando já cumpriram sua função. Forçar compreensão prematura é como tentar colher um fruto verde. Confiar no fluxo é aceitar que nem toda dor pede correção imediata. Algumas dores pedem atravessamento, algumas confusões pedem tempo, algumas perdas pedem silêncio. O erro está em transformar cada desconforto em urgência. O Tao não tem pressa. A pressa é humana. Quando você confia, para de se perguntar constantemente se está atrasado ou adiantado na vida. Entende que cada pessoa caminha em um ritmo próprio. Comparação perde sentido, porque o fluxo de um não é o fluxo de outro. Nada acontece por acaso quando sua vida não se parece com a de ninguém. O Tao não copia caminhos, ele cria trajetórias únicas a partir das condições de cada ser. Confiar no fluxo também é abrir mão da obsessão por resultados. Você faz o que precisa ser feito com presença, mas não se apega à forma como isso vai retornar. O retorno pode vir diferente, em outro tempo, por outro caminho, e ainda assim ser exato. O sábio age, mas não se apega à ação. Ele constrói, mas não se prende à construção. Ele ama, mas não tenta possuir, porque sabe que o apego transforma o fluxo em prisão. Nada acontece por acaso quando algo escapa do seu controle. O controle excessivo não protege, apenas cansa. Quando você solta, algo interno se reorganiza. O corpo relaxa, a mente desacelera, a percepção se amplia. Confiar não é passividade, é participação sem tensão, é estar disponível ao movimento sem tentar comandá-lo, é fazer a própria parte e permitir que o resto se resolva no tempo do Tao. O taoísmo ensina que quem confia anda mais leve, e quem anda leve percebe mais. Percebe quando insistir, quando recuar, quando mudar, quando permanecer. Essa sensibilidade é a verdadeira sabedoria. Nada acontece por acaso, mas tudo acontece em transformação contínua. A vida não para ser entendida. Ela continua. E a pergunta final não é por que isso aconteceu, mas como posso caminhar com isso agora? Quando você aprende a caminhar com o fluxo, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um caminho, com curvas, desafios, pausas e movimento. E mesmo sem todas as respostas, você segue. Porque confiar no Tao não elimina a incerteza. Ele elimina o medo dela. Nada acontece por acaso. Aquilo que você chamou de perda, atraso ou confusão foi, muitas vezes,
o ajuste silencioso do fluxo. O Tao não explica, ele conduz. Quando você para de resistir e aprende a observar, a vida deixa de parecer injusta e começa a fazer sentido no tempo certo. Confiar no Tao não é desistir de agir, é agir sem lutar contra o que é. E nisso a paz surge.